Olá, seja muito bem-vindo. Aqui você vai ouvir 3 causos verdadeiros do interior do Brasil, histórias que passam de boca em boca há gerações nas cidades pequenas de Minas Gerais e Goiás. São aquelas histórias que o povo conta na beira do fogão a lenha, quando a noite cai e o silêncio fica pesado demais. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal para não perder as próximas histórias. Vamos aos causos. Causo 1. Ela me chamou pelo nome na estrada. Era uma noite de lua nova no interior de Minas Gerais, lá para os lados da divisa com Goiás, numa dessas regiões onde as cidades são pequenas e as estradas de terra cortam o mato fechado por quilômetros sem fim. João Batista, um homem de uns 40 e poucos anos, conhecido na região como João do Mercado, porque tocava um armazém na cidade, estava voltando de uma entrega que tinha feito numa fazenda distante. Era coisa de umas 10 da noite quando pegou a estrada de volta, dirigindo sua caminhonete velha que conhecia aquele caminho de cor. A estrada era de terra batida, estreita, com o mato fechado dos dois lados, formando quase um túnel verde que de noite virava um corredor escuro onde os faróis mal conseguiam furar. João conhecia cada curva daquela estrada, cada buraco, cada árvore grande que servia de marco para saber onde estava. Tinha feito aquele trajeto centenas de vezes, de dia e de noite, com chuva e com sol. Não era homem de ter medo de estrada, nem de andar sozinho pela madrugada. O pessoal da região até brincava que João era teimoso demais para ter medo de coisa ruim, que se encontrasse o próprio diabo na estrada ia querer vender fiado para ele. Mas naquela noite específica, alguma coisa no ar estava diferente. Não tinha o barulho normal dos bichos do mato, aquela sinfonia de grilos e sapos que sempre acompanha as noites no interior. Estava silencioso demais, pesado demais, como se o próprio ar tivesse ficado mais denso. Estava fazendo uns 20 minutos de estrada, mais ou menos na metade do caminho, quando João viu a luz pela primeira vez. Era uma luz fraquinha, meio amarelada, que apareceu lá longe entre o mato do lado direito da estrada. No começo, ele achou que podia ser reflexo dos próprios faróis da caminhonete batendo em alguma cerca de arame ou pedaço de metal jogado no mato. Mas a luz continuou ali mesmo depois que passou o ponto, não era reflexo não. Podia ser lanterna de alguém, pensou. Talvez algum caçador ou pescador voltando tarde, embora fosse estranho ter gente no mato àquela hora, numa área onde não tinha rio por perto nem caça que valesse a pena. João diminuiu um pouco a velocidade, mais por curiosidade que por preocupação, e continuou dirigindo de olho naquela luz pelo retrovisor. Foi quando a luz começou a se mover. Não era movimento de alguém andando normal, não. Era um movimento suave demais, flutuando entre as árvores como se não precisasse desviar de nada, passando por cima de tronco e moita sem subir nem descer, mantendo sempre a mesma altura do chão. João sentiu um primeiro frio na barriga, aquele tipo de sensação que a gente tem quando alguma coisa não está certa, mas ainda não sabe exatamente o que. Acelerou um pouco a caminhonete, querendo colocar distância entre ele e aquela luz estranha. Mas quando olhou no retrovisor de novo, a luz estava mais perto, tinha cortado o caminho pelo mato e agora estava quase na beira da estrada. Foi quando ele ouviu a voz pela primeira vez. Veio de fora da caminhonete, clara como se a pessoa estivesse do lado da janela. Uma voz de mulher chamando João Batista. Não era grito, era um chamado calmo, quase carinhoso. O tipo de voz que você usa quando conhece bem a pessoa e quer a atenção dela sem assustar. João pisou no freio instintivamente, a caminhonete parando no meio da estrada, levantando poeira. Ficou ali parado com o motor ligado, coração batendo mais rápido, tentando entender de onde tinha vindo aquela voz. Olhou pelos retrovisores, olhou pelas janelas, mas não viu ninguém, só a escuridão do mato e aquela luz que agora estava parada na beira da estrada, uns 20 metros atrás. João Batista, a voz chamou de novo, e dessa vez ele conseguiu identificar a direção. Vinha de onde estava a luz.
Mas o mais perturbador era que a voz era familiar, muito familiar. Parecia com a voz de uma tia dele que tinha morrido uns 5 anos atrás. Tia Sebastiana, que tinha criado ele quando os pais morreram cedo. O timbre era o mesmo, aquele jeito carinhoso de falar que só ela tinha. João sentiu um arrepio subir pela espinha toda. Sabia que tia Sebastiana estava morta e enterrada, tinha ido no enterro, tinha visto o caixão descer na cova. Mas aquela voz era idêntica. Cada entonação, cada pequena característica que fazia a voz dela única. João Batista, me ajuda aqui, a voz continuou, agora com um tom de súplica suave. Tô precisando de você, menino. Era exatamente o jeito que tia Sebastiana chamava ele de menino, mesmo depois de adulto, mesmo depois de casado. João ficou ali sentado na caminhonete, mãos agarradas no volante, travado entre o medo do que aquilo podia ser e o instinto profundo de ajudar, especialmente quando a voz que pedia ajuda era de alguém que tinha sido tão importante na vida dele. A luz continuava ali, pulsando suavemente, esperando, e a voz chamava de novo, cada vez mais insistente, mais urgente, dizendo que precisava de ajuda, que estava perdida, que só ele podia ajudar. Depois de quase 1 minuto parado ali, João tomou uma decisão que ia se arrepender pelo resto da vida. Desligou a caminhonete, pegou a lanterna que guardava embaixo do banco e desceu do veículo. Seus pés pisaram na terra da estrada e imediatamente sentiu o silêncio absoluto que cercava tudo. Nem um sopro de vento, nem um pio de coruja, nada além da própria respiração pesada. A luz estava lá, uns 20 metros estrada abaixo, na beira do mato, pulsando num ritmo que parecia quase vivo, quase como respiração. Tia Sebastiana, João chamou, a voz saindo mais fraca que pretendia. É a senhora. A luz pulsou mais forte como se em resposta, e a voz veio de novo. Vem aqui, João Batista. Vem me buscar. Tô precisando de você. João começou a caminhar em direção à luz. A lanterna dele cortando a escuridão, mas parecendo fraca demais, inútil demais, comparada à escuridão densa que cercava a estrada. Cada passo que dava, a luz se afastava um pouco, sempre mantendo a mesma distância, sempre na beira do mato, mas nunca entrando completamente nele. Era como se estivesse guiando ele, puxando ele para frente, e João seguia num transe estranho, meio consciente de que aquilo não estava certo, mas incapaz de parar. A voz da tia dele chamando, implorando, dizendo que estava com frio, que estava com medo, que só queria voltar para casa. Depois de uns 5 minutos andando, João percebeu que tinha se afastado muito da caminhonete. Podia ver os faróis traseiros lá longe, virados para ele. 2 pontos vermelhos pequenos na escuridão. A luz que seguia agora estava entrando no mato de verdade, se movendo entre as árvores, e a voz chamava dele de dentro da mata fechada. Foi nesse momento que uma parte racional da mente dele gritou para parar, para voltar, que aquilo era armadilha, que tia Sebastiana estava morta e fosse lá o que fosse aquilo, não era ela. Mas a voz conhecia coisas que só a tia dele saberia. Chamava ele pelos apelidos de infância que só ela usava. Cantarolava pedacinhos de cantigas que ela cantava para ele dormir quando era pequeno. João parou na beira do mato, a luz agora uns 10 metros à frente entre as árvores, pulsando e esperando. Vem, menino, a voz suplicava, só mais um pouquinho. Vem me buscar. Ele deu mais alguns passos, entrando na vegetação fechada, galhos arranhando seus braços, cipós pegando em suas pernas. A luz continuava se afastando, sempre à frente, sempre chamando, e João seguia como hipnotizado, como se tivesse perdido completamente a capacidade de decidir por si mesmo, rendido totalmente àquela voz familiar que puxava ele para cada vez mais fundo no mato. Não sabe quanto tempo andou assim? Podia ter sido 10 minutos ou 1 hora. O tempo tinha perdido o sentido. A luz finalmente parou num pequeno claro entre as árvores, e João se aproximou ofegante, todo arranhado pelos galhos, suor escorrendo mesmo na noite fresca. Quando chegou a uns 3 metros da luz, ela pulsou uma última vez muito forte, cegando ele por 1 segundo, e então apagou completamente.
Escuridão total caiu sobre ele, tão densa que nem a lanterna parecia conseguir furar. E a voz, que tinha sido tão insistente, tão presente, cessou de repente, deixando um silêncio ensurdecedor que pressionava os ouvidos de João como se a própria floresta estivesse segurando a respiração. João acordou deitado no chão de terra, o sol da manhã batendo em seu rosto. Levantou confuso, corpo todo dolorido como se tivesse brigado, roupas rasgadas e sujas de terra e folhas. Olhou ao redor tentando entender onde estava e levou alguns segundos para reconhecer o lugar. Estava no claro do mato, onde a luz tinha apagado na noite anterior. Mas agora, com a luz do dia, conseguia ver que estava bem mais longe da estrada do que imaginava. Devia ter andado quilômetros mato adentro, bem mais do que os poucos minutos que lembrava de ter caminhado. Checou os bolsos freneticamente procurando o celular, mas não estava lá. Devia ter caído em algum lugar durante a noite. Começou a caminhar tentando encontrar a estrada de volta, usando o sol para se orientar. Demorou quase 3 horas andando pelo mato fechado, cada vez mais desesperado, até que finalmente ouviu som de motor e vozes. Correu na direção dos sons e saiu numa estrada, mas não era a mesma estrada onde tinha deixado a caminhonete. Era uma estrada maior, de asfalto, que ele reconheceu como sendo a rodovia que passava uns 15 quilômetros distante de onde estava na noite anterior. Havia um caminhão parado no acostamento e 2 homens do lado de fora fumando. Quando viram João saindo do mato todo maltrapilho, ficaram assustados. "Meu Deus, moço, o que aconteceu?" Um deles perguntou. João tentou explicar, as palavras saindo atropeladas e confusas, que tinha deixado a caminhonete na estrada de terra, que tinha seguido uma luz, que precisava voltar para buscar o veículo. Os homens se entreolharam com uma expressão estranha e um deles perguntou: "Que dia você acha que é hoje?" João respondeu que era domingo de manhã, dia 23. O homem balançou a cabeça devagar e disse: "Hoje é terça-feira, dia 25. Você tá nos jornais, moço. Todo mundo tá procurando você faz 3 dias. João sentiu as pernas bambearem. 3 dias? Como podia ter passado 3 dias? Para ele, tinha sido só uma noite. Tinha acordado na manhã seguinte, ao mesmo dia que tinha entrado no mato. Mas os homens insistiram, mostraram a data no celular, mostraram uma notícia no jornal online sobre o desaparecimento dele, foto e tudo, a família pedindo informações, a polícia fazendo buscas. João tinha sumido por 3 dias completos e não tinha nenhuma memória do que aconteceu depois que a luz apagou no claro do mato. Os homens deram carona para ele até a delegacia da cidade mais próxima, onde foi recebido como se tivesse voltado dos mortos. A família estava desesperada. A esposa tinha chorado tanto que estava com os olhos inchados. Os amigos tinham formado grupo de busca e vasculhado as estradas e matos ao redor por dias. A caminhonete tinha sido encontrada onde João deixou, motor desligado, chave na ignição, porta do motorista aberta, lanterna dele caída no chão ao lado do veículo. Parecia que ele tinha descido e simplesmente sumido no ar. A polícia fez perguntas. Médicos examinaram ele, procurando sinais de trauma ou violência, mas não encontraram nada além dos arranhões de mato que eram esperados. Perguntaram onde ele esteve, o que aconteceu, e João contou a história da luz e da voz, mas viu no olhar de todos que achavam que ele tinha sofrido algum tipo de surto, que tinha se perdido no mato e a mente dele criou aquela história como forma de lidar com o trauma. Mas João sabia o que tinha ouvido, sabia o que tinha visto. A voz era de tia Sebastiana, tinha certeza absoluta disso. E a luz era real, tinha seguido ela por vontade própria, não estava louco nem confuso. O que mais o perturbava era o tempo. 3 dias tinham passado, mas para ele foi só uma noite. Onde estava durante esses 3 dias? O que aconteceu no claro do mato, depois que a luz apagou? Não tinha nenhuma memória. Era como se alguém tivesse apagado 72 horas da vida dele, deixando só um vazio onde deviam estar lembranças. Nos meses que seguiram, João nunca mais foi completamente o mesmo. Parou de fazer entregas que exigiam viajar à noite, pagava outro motorista para fazer o trajeto se fosse necessário. Não conseguia mais ficar em lugares escuros sem sentir um medo irracional de ver aquela luz de novo, de ouvir aquela voz chamando. Contou a história para alguns amigos mais próximos e foi aí
que descobriu que não era o primeiro. Tinha outros casos na região, espalhados ao longo de décadas, de pessoas que tinham visto luzes estranhas nas estradas de terra e matagais, luzes que chamavam as pessoas pelo nome, que usavam vozes de parentes mortos para atrair. Um velho morador da região, seu Osvaldo, que devia ter uns 80 anos e conhecia todas as histórias e lendas do lugar, contou para João que aquilo era coisa antiga, que os mais velhos sempre avisavam para nunca, nunca mesmo, seguir luz no mato à noite. Não importa o que ela prometesse, não importa que voz usasse. Essas luzes, seu Osvaldo falou, olhos sérios e pesados, elas não querem ajudar ninguém, não. Elas querem levar a pessoa para algum lugar que não é daqui. E quem segue, ou volta mudado, ou volta sem lembrar de nada, ou não volta nunca. E então fez a pergunta que João não conseguia tirar da cabeça desde que voltou. Você tem certeza que voltou completamente, João? Ou deixou algum pedaço de você lá no mato? Caso 2. O porco que andava em 2 patas. Era início de noite, numa cidadezinha do interior de Goiás, daquelas onde ainda tem mais estrada de terra que asfalto e onde a maioria das casas fica espalhada pela zona rural em vez de concentrada no centrinho. Valdir, um homem de uns 50 anos que trabalhava como caseiro numa fazenda a uns 5 quilômetros da cidade, estava voltando para casa a pé, como fazia todo dia. Tinha perdido o ônibus que passava às 6 da tarde e decidiu ir andando mesmo. Não era a primeira vez e o caminho era tranquilo, uma estrada de terra que cortava entre pastos e matos, com algumas casas espalhadas aqui e ali, mas a maioria já apagada àquela hora porque o povo do interior dorme cedo. O sol tinha acabado de se pôr completamente quando Valdir passou pela última casa antes do trecho mais deserto da estrada, a casa da dona Geralda, que sempre acenava da janela quando ele passava. Mas naquela noite, as janelas estavam todas fechadas, o que era estranho porque fazia calor, e o normal seria estar tudo aberto para o vento passar. Valdir não deu muita bola. Continuou andando no ritmo dele, mãos nos bolsos, assobiando baixinho uma música que tinha ouvido no rádio mais cedo. A noite estava clara, lua cheia iluminando tudo, com aquela luz prateada que era quase como dia, conseguia ver a estrada à frente perfeitamente sem precisar de lanterna. Foi depois de uns 10 minutos, andando no trecho mais deserto, que Valdir ouviu o primeiro barulho. Era som de algo se mexendo no mato do lado esquerdo da estrada, galhos quebrando, folhas secas estalando, como se algum animal de tamanho médio estivesse se movendo por ali. Não era incomum. A região tinha capivara, veado, às vezes algum cachorro do mato. Valdir nem diminuiu o passo, só olhou de relance para o lado, mas não viu nada na vegetação escura. Continuou andando e o barulho no mato continuou também, acompanhando ele. Sempre à mesma distância, sempre do lado esquerdo, como se o que quer que fosse estivesse andando paralelo a ele, escondido entre as moitas. Depois de mais uns 5 minutos com o barulho seguindo ele, Valdir começou a ficar levemente incomodado. Parou de andar e o barulho parou também. Ficou ali parado no meio da estrada, escutando, e ouviu apenas o silêncio e o som distante de uns grilos. Deu mais alguns passos e o barulho recomeçou, acompanhando perfeitamente o ritmo das passadas dele. Foi aí que ele parou de novo, dessa vez gritando para o mato: "Sai daí, bicho! Vai embora!" Mas não houve resposta nem movimento, só aquele silêncio pesado de quem está sendo observado. Valdir sentiu um primeiro calafrio e decidiu que era melhor apressar o passo e sair daquele trecho deserto o mais rápido possível. Tinha andado mais uns 200 metros em passo rápido quando a coisa saiu do mato e entrou na estrada atrás dele. Valdir ouviu o barulho claramente, galhos se abrindo e algo pesado pisando na terra da estrada. Virou-se rápido e viu. Era um porco preto grande, maior que o normal, uns 80 centímetros de altura talvez. Gordinho, focinho achatado típico de porco doméstico. Por um segundo, Valdir até relaxou um pouco, pensando que era só um porco que tinha fugido de alguma criação por perto, bicho meio perdido procurando comida. Porco não era perigoso, não atacava a pessoa, no máximo fuçava o chão e seguia o próprio caminho. "Xô porco, vai pra casa", Valdir gritou batendo palma, mas o porco não se mexeu. Ficou ali parado no meio da estrada a uns 20 metros de distância, olhando
fixo para ele. A luz da lua batia direto no animal, e Valdir podia ver que não era porco comum, não. Os olhos eram grandes demais, brilhantes demais, refletindo a luz da lua com um tom esverdeado que porco normal não tem. E não tinha som nenhum. Porco normalmente fuça, grunhe, faz algum barulho, mas esse estava em silêncio total, só olhando. Valdir virou de costas para o animal e continuou andando, mais rápido agora, querendo colocar distância. Ouviu atrás de si o som de cascos na terra. O porco tinha começado a segui-lo. Toc, 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 toc. O barulho rítmico e pesado de cascos pisando na estrada de terra batida, mantendo o mesmo ritmo da caminhada dele. Olhou para trás e o porco estava mais próximo agora, uns 15 metros, andando devagar, mas constante, sem parar de olhar. Valdir acelerou ainda mais o passo, quase correndo, e ouviu o som dos cascos acelerar também, sempre mantendo a mesma distância, sempre acompanhando. Foi quando Valdir percebeu que o som dos cascos estava mudando. Começou como toc-toc-toc, o barulho normal de casco de animal batendo no chão. Mas aos poucos foi ficando diferente, mais pesado, mais humano. Era impossível, mas o barulho estava mudando para toc-toc. 2 passos em vez de 4, como se o porco estivesse andando em 2 patas em vez de 4. Valdir parou de andar, o coração disparado, e virou devagar para olhar. O que viu fez o sangue gelar nas veias. O porco estava de pé, erguido sobre as patas traseiras, em postura completamente ereta como um ser humano, as patas dianteiras penduradas na frente do corpo como braços. A cabeça de porco no topo, olhando diretamente para Valdir, com aqueles olhos verdes que brilhavam com inteligência que nenhum animal devia ter. A criatura tinha uns 1,60 m de altura naquela posição, talvez um pouco mais, e havia algo profundamente errado em ver um animal de 4 patas se manter equilibrado perfeitamente em 2, sem esforço, sem tremer, como se aquela fosse sua postura natural. Valdir ficou completamente paralisado, incapaz de processar o que estava vendo. Porcos não fazem isso, não podem fazer isso. A anatomia deles não permite que fiquem de pé assim, por mais que alguns segundos, não naturalmente. Mas aquilo estava ali, parado, olhando, como se esperar a reação dele. Os segundos passaram pesados como chumbo, nenhum dos dois se movendo, apenas se encarando na estrada iluminada pela lua. Foi quando o porco deu um passo para frente, um passo humano, pernas se movendo para frente e plantando o casco no chão com um ruído oco, e depois a outra perna, caminhando igual gente. Algo dentro de Valdir quebrou naquele momento, o instinto gritando para correr, para fugir, para colocar a maior distância possível entre ele e aquela abominação. Virou as costas e saiu correndo, não mais andando rápido, mas correndo com toda a força, pernas bombeando, pulmões queimando, o terror dando força que ele nem sabia que tinha. Ouvia atrás de si os passos, toc, 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 toc. O porco tinha voltado para 4 patas e estava correndo atrás dele. E porco correndo rápido, muito mais rápido que humano, não tinha como ele vencer na velocidade. Viu à frente a curva onde a estrada fazia cotovelo à direita, e logo depois daquela curva tinha a igrejinha velha, que ficava abandonada, mas onde ainda tinha um cruzeiro de madeira na frente. Não sabia se ia ajudar, mas as histórias antigas sempre diziam que coisa ruim não passa de cruz, tem medo de lugar sagrado. Correu com tudo na direção da curva. Os passos atrás, ficando mais próximos, podia ouvir a respiração pesada e rouca do bicho logo atrás. Podia quase sentir o bafo quente na nuca. Fez a curva em velocidade, escorregando um pouco na terra solta, e viu o cruzeiro a uns 50 metros à frente. Valdir correu como nunca tinha corrido na vida, cada passada doendo nos joelhos e tornozelos, o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir, e se jogou aos pés do cruzeiro, abraçando a madeira velha e carcomida, fechando os olhos com força e rezando tudo o que sabia: Nossa Senhora, Pai Nosso, Ave Maria, tudo misturado numa súplica desesperada por proteção. Ouviu os passos pararem abrupto alguns metros atrás dele, o barulho de cascos patinando na terra como se tivesse freado com força. Ficou ali agarrado no cruzeiro, tremendo inteiro, sem coragem de abrir os olhos e olhar para trás, só rezando e esperando. O silêncio que se seguiu era pesado, opressivo, como se o próprio ar tivesse ficado mais denso.
pulso. Depois do que pareceram minutos, mas provavelmente foram apenas segundos, Valdir sentiu uma mudança no ar, uma liberação da pressão e teve a sensação clara de que o que quer que estivesse atrás dele tinha ido embora. Ainda assim, ficou ali mais uns 5 minutos antes de ter coragem de abrir os olhos e olhar. A estrada estava vazia. Não tinha porco, não tinha nada. Só a lua iluminando a terra batida e o mato dos lados. Valdir se levantou devagar, as pernas bambas, ainda segurando no cruzeiro para se apoiar. Olhou ao redor e viu marcas no chão. Eram pegadas de porco, profundas na terra mole, vindas pela estrada e parando exatamente a uns 3 metros do cruzeiro, como se houvesse uma linha invisível que o bicho não podia ou não queria atravessar. E lá onde as pegadas paravam, tinha outra coisa que fez Valdir engolir seco. No meio das marcas de casco, tinha 2 marcas que pareciam de pé humano, impressas na terra, como se naquele ponto exato o porco tivesse ficado de pé de novo, observando ele agarrado no cruzeiro. Valdir não teve coragem de continuar pela estrada naquela noite. Entrou na igrejinha velha, que estava com a porta destravada como sempre, e passou a noite inteira sentado num dos bancos de madeira podres, olhando para a porta, esperando o amanhecer. Só quando o sol começou a clarear o céu, que ele teve coragem de sair e voltar para casa pelo mesmo caminho. À luz do dia, tudo parecia normal, seguro, mas as marcas ainda estavam lá na estrada, pegadas de porco e pegadas de pé humano, misturadas na terra como prova física de que não tinha sido imaginação nem sonho. Quando Valdir chegou em casa, a esposa ficou desesperada porque ele tinha passado a noite fora sem avisar, achou que tinha acontecido alguma coisa grave. Ele contou o que viu e a mulher ficou branca, fez o sinal da cruz várias vezes e mandou ele tomar banho com sal grosso e arruda, rezou sobre ele, fez tudo o que sabia para limpar de mal olhado e coisa ruim. Nos dias seguintes, Valdir contou a história para algumas pessoas da cidade e descobriu que não era o primeiro a ver o porco preto. Tinha várias histórias, algumas de décadas atrás, sobre um porco preto que aparecia em estradas desertas à noite, sempre seguindo pessoas sozinhas, sempre andando em 2 patas em algum momento, sempre parando perto de cruzes ou igrejas como se não pudesse passar dali. Alguns diziam que era espírito ruim que tomava forma de bicho. Outros diziam que era feitiço de alguém da região, um tipo de maldição que soltavam para perseguir gente específica. Tinha até a história de um homem que anos atrás tinha sumido depois de ser visto pela última vez andando sozinho naquela mesma estrada. E pessoas juravam ter ouvido na noite do desaparecimento um guincho terrível que era meio grunhido de porco e meio grito humano. O padre da cidade, quando soube da história do Valdir, ficou sério e disse que aquela região sempre teve problema com manifestações estranhas, que o mato ao redor guardava segredos antigos de quando os índios viviam por ali, antes dos colonizadores chegarem. Falou que tinha sido chamado várias vezes ao longo dos anos para benzer pessoas que tinham encontros com coisas que não conseguiam explicar naquelas estradas e que sempre recomendava o mesmo: nunca andar sozinho à noite, sempre ter algo benzido consigo e, se encontrar algo que não parece certo, correr para o lugar sagrado mais próximo e não olhar para trás. Valdir nunca mais andou sozinho naquela estrada depois do anoitecer. Se perdia o ônibus, dormia na cidade mesmo, na casa de algum conhecido, ou pagava alguém para dar carona. As marcas que tinha visto na terra foram apagadas pela chuva alguns dias depois, mas ficaram marcadas para sempre na memória dele. A prova física de que tinha visto algo que não devia existir, mas existe. Algo que anda por aí nas noites escuras do interior, tomando forma de bicho, mas se comportando como gente. Ou pior, como algo que está entre os dois, mas não é nenhum completamente. E até hoje, quando o pessoal da região ouve grunhido de porco durante a noite vindo do mato, fecha tudo rápido e reza, porque sabem que pode não ser porco de verdade, pode ser aquilo andando por aí, procurando a próxima pessoa que vai ter o azar de encontrar com ele sozinha numa estrada vazia. Decauso 3. A casa onde a luz nunca apaga. Nas redondezas de uma cidadezinha
pequena de Minas Gerais, bem perto da divisa com Goiás, existe uma casa que todo mundo conhece, mas ninguém gosta de falar muito sobre. Fica à beira da Estrada Velha, que ligava as duas cidades antes de construírem a Rodovia Nova. Uma estrada que hoje em dia quase ninguém usa mais, porque o caminho novo é muito mais rápido. A casa é antiga, construída provavelmente lá pelos anos 50 ou 60, de tijolos aparentes e telha de barro, com uma varanda na frente e janelas grandes de madeira. Não é uma casa feia, não. Pelo contrário, tem até um charme de casa antiga de interior, daquelas bem construídas que duram gerações. O estranho da casa é que está oficialmente abandonada há mais de 20 anos, desde que os últimos moradores se mudaram sem dar explicação para ninguém, mas a luz da sala nunca apaga. Toda noite, sem exceção, a luz acende lá pelas 7 da noite e fica acesa até o amanhecer. O povo da região já tentou de tudo para entender. Acharam que tinha invasor morando lá, que alguém estava usando a casa escondido, mas quando iam verificar encontravam tudo trancado, poeira acumulada, nenhum sinal de que alguém tivesse entrado recentemente. Chamaram a companhia de energia para verificar e descobriram que a casa não está nem conectada na rede elétrica mais. Os fios foram cortados há anos, mas a luz continua acendendo todo santo dia quando escurece. Tem várias histórias sobre a casa ao longo dos anos. Dizem que antes dos últimos moradores, já tinha tido outros casos de gente que morou lá por pouco tempo e foi embora de repente, sempre com desculpas vagas sobre ter achado emprego em outra cidade ou precisar cuidar de parente doente. Ninguém ficava mais que uns meses. E todo mundo que saía tinha aquele mesmo olhar meio distante, como se tivesse visto ou vivido algo que não queria falar, mas que marcou fundo. Os mais velhos da cidade contam que a casa foi construída em cima de um terreno, que antigamente era cemitério de escravos, antes da abolição, e que nunca fizeram bênção nem limpeza apropriada do lugar antes de erguer a construção. O caos que vou contar agora aconteceu uns 3 anos atrás, com um rapaz chamado Carlos Eduardo, que estava viajando de carro de um estado para outro e decidiu pegar a Estrada Velha porque o GPS marcou como caminho mais curto, sem saber que a estrada estava meio abandonada e que não tinha posto ou casa aberta por quilômetros. Carlos era carioca, não conhecia nada da região, estava fazendo mudança para um emprego novo em Goiânia e tinha saído tarde do ponto de partida. Então estava dirigindo já de noite, cansado de horas de estrada, quando o carro dele começou a dar problema. Era por volta das 9 da noite, quando o carro de Carlos começou a fazer um barulho estranho no motor e a perder potência. Ele conseguiu encostar no acostamento antes do carro morrer completamente, mas quando tentou dar partida de novo, nada. O motor girava, mas não pegava, e Carlos não entendia nada de mecânica para saber o que fazer. Pegou o celular para chamar reboque, mas não tinha sinal. A região era muito isolada, muito afastada das torres de telefonia. Olhou ao redor e viu só escuridão. A estrada vazia, sem um carro passando. O mato fechado dos dois lados. E à frente, uns 200 metros estrada acima, uma casa com a luz acesa. Carlos sentiu um alívio imenso vendo aquela luz. Pensou, tem gente ali, posso pedir para usar o telefone, talvez até pedir um copo de água enquanto espero o reboque chegar. Pegou a mochila do banco de trás, trancou o carro e começou a andar na direção da casa. Conforme se aproximava, reparou que a casa era bonita, mas parecia meio largada. O jardim da frente com o mato crescido, a tinta das paredes descascando em alguns pontos, mas a luz estava acesa forte na sala e através da janela dava para ver que tinha móveis dentro, parecia habitada. Subiu os 3 degraus da varanda e bateu na porta de madeira. O som da batida ecoou dentro da casa, mas não veio resposta. Esperou uns segundos e bateu de novo, mais forte dessa vez, e chamou. Oi? Tem alguém? Preciso de ajuda. Meu carro quebrou aqui na frente. Silêncio. Nenhum barulho de passos, nenhuma voz respondendo nada. Mas a luz estava acesa e através da fresta embaixo da porta dava para ver claramente a iluminação
vindo de dentro. Carlos experimentou girar a maçaneta e, para sua surpresa, a porta estava destrancada. Abriu devagar, a porta rangendo nas dobradiças antigas, e espiou para dentro. A sala estava limpa. Não tinha poeira, não tinha sujeira. Tinha um sofá de tecido marrom que parecia velho, mas bem conservado. Uma mesa de centro com um jarro de flores secas, um relógio de parede parado marcando 3h15, uma estante com alguns livros. Mas não tinha ninguém. Oi. E o Carlos chamou de novo, entrando devagar. Tem alguém em casa? Desculpa invadir assim, mas preciso usar o telefone. Sua voz ecoou pela casa vazia, sem resposta. Andou até o meio da sala e olhou para os lados. Viu um corredor que levava para os quartos nos fundos e uma porta que devia dar para a cozinha. Tudo estava silencioso demais. Aquele tipo de silêncio pesado que faz a gente perceber o próprio coração batendo. Carlos decidiu investigar um pouco mais, pensando que talvez os moradores estivessem dormindo e não tinham ouvido ele bater. Foi até o corredor e chamou de novo, mais alto. Oi, alguém em casa? Nada. Abriu a primeira porta do corredor e encontrou um quarto com cama feita, tudo organizado, mas coberto por uma fina camada de poeira. Estranho, porque a sala estava limpa, mas o quarto tinha poeira, como se alguém cuidasse de uma parte da casa, mas não de outra. Fechou a porta e abriu a segunda, mais um quarto. Esse com 2 camas de solteiro e brinquedos velhos de criança numa prateleira, também com poeira. Voltou para a sala, cada vez mais confuso. A casa parecia habitada e abandonada ao mesmo tempo, como se alguém vivesse só na sala e deixasse o resto largado. Foi até a cozinha e lá encontrou algo que o deixou realmente incomodado. A mesa estava posta para o jantar. Tinha 4 lugares com pratos, talheres, copos, tudo certinho. E no centro da mesa tinha uma travessa com comida. Carlos se aproximou e viu que era uma galinha assada com batatas. E o cheiro vinha da travessa. Cheiro de comida fresca, como se tivesse acabado de sair do forno. Mas a comida estava fria ao toque. Completamente gelada, na verdade. Sem nenhum vapor, sem nenhum calor residual. Que estranho, Carlos murmurou para si mesmo. Olhou ao redor da cozinha e viu que tinha um telefone fixo na parede. Seu coração deu um pulo de alívio. Pegou o fone e levou ao ouvido, mas não tinha sinal de linha, só um silêncio morto. Tentou discar mesmo assim, mas nada acontecia. O telefone não funcionava. Desistiu e colocou o fone de volta no gancho quando ouviu um barulho vindo da sala. Era o som do relógio de parede, que ele tinha visto parado mais cedo, agora estava fazendo tic-tac. Voltou para a sala e olhou para o relógio. Os ponteiros estavam se movendo, marcando agora 9h23, que era mais ou menos o horário atual. Carlos ficou parado ali, olhando o relógio, tentando entender como ele tinha começado a funcionar sozinho, quando percebeu outra coisa estranha. O silêncio tinha mudado. Não era mais aquele silêncio absoluto de antes. Agora tinha sons baixinhos, quase imperceptíveis. Som de alguém respirando no quarto dos fundos. Som de talheres tocando em prato vindo da cozinha. Som de passos leves no andar de cima. Mas a casa era térrea, não tinha andar de cima. Carlos sentiu um frio subir pela espinha. Alguma coisa estava muito errada com aquela casa. Decidiu que era melhor sair, esperar no carro mesmo sem telefone. Talvez algum carro passasse eventualmente e pudesse dar carona até a cidade próxima. Foi até a porta da frente e tentou abrir, mas a maçaneta não girou. Estava trancada. Mas ele tinha entrado por ali poucos minutos atrás. A porta estava destrancada. Ele mesmo tinha girado a maçaneta e entrado. Tentou com mais força, sacudindo a porta, mas ela não se movia nem 1 milímetro, como se tivesse sido fechada com chave por fora. Respirou fundo, tentando controlar o pânico que começava a subir. Tinha que ter outra saída. Foi até a cozinha e tentou a porta dos fundos que dava para o quintal, mas estava trancada também. As janelas. Tentou abrir a janela da sala, mas ela não se mexia. Estava emperrada ou selada de alguma forma. Tentou as janelas da cozinha, dos quartos, todas emperradas, nenhuma abria. Carlos estava começando a suar frio, o coração batendo cada vez mais rápido. Estava preso dentro da casa. Voltou para a sala e pegou o celular do bolso para tentar de novo ver se pegava algum sinal. A tela mostrava 0 barras, mas quando olhou para a hora no celular, sentiu o estômago revirar. O relógio do celular marcava 9h23.
o mesmo horário que o relógio de parede, mas tinha passado pelo menos 20 minutos desde que entrou na casa. O celular devia estar marcando pelo menos 9h40. Olhou para o relógio de parede e viu que continuava marcando 9h23. Os ponteiros não estavam se mexendo mais. Estavam travados naquele horário. Carlos sentou no sofá tentando pensar racionalmente. Talvez o celular tivesse parado de atualizar a hora quando perdeu o sinal. Ficou ali sentado, contando mentalmente os segundos, observando o celular. Contou 60 segundos, 1 minuto completo, olhou para a tela e ainda marcava 9h23. Contou mais 60 segundos. Olhou de novo, 9h23. O tempo tinha parado. Não literalmente. Ele estava se movendo, pensando, contando, mas os relógios não mudavam, como se dentro daquela casa o tempo tivesse congelado naquele momento específico. Carlos não sabe quanto tempo ficou sentado naquele sofá. Podia ter sido horas ou minutos, sem relógio funcionando e sem janela mostrando se lá fora estava clareando. Perdeu completamente a noção. Tentou várias vezes forçar as portas e janelas. Tentou quebrar uma janela com uma cadeira, mas o vidro não rachava nem um pouco, como se fosse feito de material muito mais resistente que vidro normal. Gritou pedindo ajuda, mas sua voz morria dentro da casa. Não ecoava, não atravessava as paredes. Era como se o som fosse absorvido antes de alcançar o lado de fora. Em algum momento, cansado de tentar escapar, Carlos voltou para a cozinha e olhou de novo para a mesa posta. A comida ainda estava lá, ainda fria, mas parecia fresca, como se tivesse acabado de ser preparada. Estava com fome, não comia desde o almoço antes de pegar a estrada, e aquela galinha assada com batatas parecia apetitosa apesar de tudo. Hesitou, pensando que comer comida daquela casa podia ser má ideia, mas a fome venceu a prudência. Pegou um prato, serviu um pedaço de galinha e algumas batatas e provou. A comida estava deliciosa, temperada perfeitamente e quente. Quente. Tinha tocado a travessa poucos minutos atrás e estava gelada, mas a comida no prato estava quente, fumegando. Comeu rapidamente, a fome fazendo esquecer momentaneamente do medo. Quando terminou e foi levar o prato na pia, olhou de novo para a mesa e a travessa estava cheia novamente, como se ele não tivesse tirado nada dela, como se a comida se regenerasse sozinha. E os outros 3 lugares da mesa agora tinham pratos sujos, com restos de comida, como se 3 outras pessoas tivessem jantado ali com ele. Mas ele estava sozinho. Tinha certeza absoluta que estava sozinho. Carlos saiu da cozinha quase correndo e voltou para a sala. O relógio de parede ainda marcava 9h23. Sentou no sofá de novo e enterrou o rosto nas mãos, tentando pensar em o que fazer. Foi quando ouviu vozes. Vinham dos quartos dos fundos, vozes baixas conversando. Não dava para entender as palavras, mas eram vozes humanas, uma de homem, uma de mulher e vozes de crianças. Uma família conversando tranquilamente, como se fosse uma noite normal em casa. Carlos ficou paralisado, ouvindo as vozes, sem coragem de ir verificar quem estava falando. As vozes continuaram por um tempo que Carlos não soube medir, e então silenciaram. O silêncio que se seguiu foi ainda mais opressivo que os sons. Carlos ficou sentado no sofá, olhando fixo para o corredor que levava aos quartos, esperando ver alguém aparecer, mas ninguém veio. Depois de um tempo, começou a ouvir outros sons. Alguém lavando louça na cozinha, água correndo, pratos batendo suavemente. Mas quando olhou para a cozinha, através da porta aberta, não viu ninguém. Só ouviu os sons acontecendo em algum lugar que não correspondia ao espaço físico da casa. Carlos percebeu então que a casa não estava vazia. Nunca esteve. Tinha presença, várias presenças, vivendo uma rotina normal de família, fazendo suas coisas de noite, jantando, conversando, lavando louça, talvez assistindo televisão na sala onde ele estava sentado. Mas eles existiam numa camada diferente da realidade, invisíveis para ele
dele, mas audíveis, tangíveis de forma indireta, através dos efeitos que causavam. E ele tinha entrado nessa casa, tinha ficado preso nessa bolha de tempo congelado, onde essa família continuava vivendo sua noite perpétua de 9h23. Tentou de novo sair, dessa vez com desespero real, socando a porta, chutando, usando toda a força que tinha, mas nada. A porta não se movia. As janelas não quebravam. A casa tinha se tornado sua prisão e não tinha intenção de libertar ele. Passou por sua mente que talvez essa fosse a explicação para a casa estar oficialmente abandonada, mas sempre com luz acesa. Pessoas entravam, ficavam presas e a casa as mantinha ali, vivendo em loop eterno dentro daquele horário específico, existindo num tempo que não avançava mais. Carlos olhou pela janela da sala e, através do vidro que não quebrava, viu algo que fez seu coração afundar completamente. Lá fora estava escuro, mas não era a escuridão normal da noite. Era uma escuridão absoluta, sem estrelas, sem lua, sem nenhuma luz vinda de lugar nenhum, exceto da própria casa. E na estrada onde tinha deixado o carro, não tinha carro nenhum. Não tinha estrada, na verdade. Só aquela escuridão que parecia se estender infinitamente para todos os lados. A casa tinha se desconectado completamente do mundo real, ou talvez nunca tivesse sido parte dele de verdade. Não sabe quanto tempo passou depois disso. Carlos parou de tentar medir, parou de tentar escapar, parou de fazer qualquer coisa além de existir naquele espaço congelado. Comeu quando teve fome, a comida sempre aparecendo fresca na mesa da cozinha. Dormiu quando teve sono, deitando no sofá da sala, porque os quartos davam muito medo com aquelas vozes que vinham de lá às vezes. Cada vez que acordava, era sempre o mesmo horário, 9h23, sempre escuro lá fora, sempre a luz acesa na sala. As presenças invisíveis na casa começaram a se tornar rotina. Ele ouvia a família jantando toda noite, ouvia as crianças brincando, ouvia a televisão ligando em algum canal que não mostrava imagem, mas tinha som de programa antigo, risadas enlatadas e música de abertura de novela velha. Carlos começou a falar com as presenças mesmo sem ver ninguém, cumprimentava bom dia, sem saber se era dia, contava sobre sua vida, sobre de onde vinha, para onde estava indo, como se conversar com os fantasmas da casa fosse a única forma de manter a sanidade. Em algum momento, não sabe se foram dias, ou semanas, ou meses, porque o tempo não significava nada ali, Carlos percebeu que estava mudando. Olhou no espelho do banheiro e viu que parecia exatamente igual a quando entrou, sem barba crescendo além do que já tinha, sem cabelo crescendo, como se seu corpo também tivesse parado no tempo. Suas roupas nunca sujavam de verdade, sempre voltavam limpas depois que dormia, como se tudo se resetasse a cada ciclo. E começou a perder memórias do mundo de fora, esquecendo detalhes sobre sua vida anterior, sobre as pessoas que conhecia, sobre onde estava indo quando o carro quebrou. A casa estava fazendo ele parte dela, absorvendo ele devagar para aquela realidade congelada, tornando ele mais um fantasma vivendo em loop eterno naquele horário específico. E Carlos percebeu que não tinha mais força para resistir, que a aceitação era mais fácil que a luta. Começou a participar da rotina da casa, sentando na mesa do jantar, mesmo sem ver ninguém, fingindo conversar com a família invisível, assistindo à televisão vazia, vivendo uma vida normal dentro daquele espaço que não era mais parte de nenhum lugar real. Um dia, ou talvez uma noite, Carlos não sabia mais a diferença. Ele estava sentado na varanda da frente, porque conseguiu abrir a porta da frente de repente, sem esforço, como se ela nunca tivesse estado trancada. Ficou ali sentado nos degraus, olhando para aquela escuridão absoluta que cercava a casa, e pela primeira vez em muito tempo, viu algo se mexer na escuridão. Era uma luz pequena e distante, se movendo na direção da casa. Uma luz de farol de carro. Carlos se levantou rápido, o coração batendo forte pela primeira vez, em quanto tempo não sabia, e começou a acenar e gritar na direção da luz.
Aqui! Socorro! Estou preso. A luz continuou vindo, ficando maior, mais próxima, e Carlos conseguiu ouvir o som de motor de carro, som de pneus em estrada de terra. Um carro estava chegando. Alguém estava vindo. Ia ser salvo. O carro parou na frente da casa, os faróis iluminando Carlos parado na varanda. A porta do motorista se abriu e um homem desceu, olhando para a casa com expressão de cansaço. Carlos correu na direção dele, gritando: "Você tem que me ajudar! Estou preso aqui faz não sei quanto tempo. A casa não me deixa sair." E o homem olhou para ele com uma expressão confusa, e Carlos percebeu algo aterrorizante. O homem não o estava vendo. Estava olhando através dele, olhando para a casa como se Carlos fosse invisível. O homem subiu os degraus da varanda, passou direto por Carlos, como se ele não existisse, e bateu na porta. Carlos ouviu sua própria voz vindo de dentro da casa. "Oi? Tem alguém? Preciso de ajuda. Meu carro quebrou aqui na frente." E entendeu com um horror profundo e absoluto. Ele já não era mais o visitante preso. Tinha se tornado parte da casa, mais uma das presenças invisíveis vivendo em loop eterno. E agora outra pessoa estava chegando. Outro viajante cansado, com o carro quebrado, procurando ajuda, prestes a entrar e ficar preso do mesmo jeito que ele ficou. Carlos tentou gritar aviso, tentou impedir o homem de entrar, mas não conseguiu emitir nenhum som. Sua voz não funcionava mais. Só conseguia observar impotente, enquanto o novo visitante entrava pela porta destrancada, olhava ao redor da sala limpa e organizada e começava a chamar se tinha alguém em casa. E Carlos sabia que o ciclo estava recomeçando, que aquele homem ia ficar preso, ia se tornar parte da casa, e eventualmente outro viajante chegaria, e mais outro, num ciclo que talvez durasse décadas ou séculos, cada novo prisioneiro substituindo o anterior, enquanto a luz da sala nunca se apagava. E assim terminam os 3 causos de hoje. 3 histórias do interior do Brasil, que as pessoas contam baixo, com medo de atrair atenção de coisas que é melhor deixar quietas. Se você passou por alguma experiência parecida ou conhece outros causos da sua região, deixe nos comentários. E lembre-se, quando estiver viajando pelas estradas de terra do interior, especialmente à noite, tome cuidado com luzes que aparecem do nada, chamando seu nome, com bichos que andam de jeito errado e com casas que parecem acolhedoras demais quando você está cansado e precisando de ajuda. Porque no interior, onde o isolamento é grande e a escuridão é profunda, as coisas que não entendemos ainda andam soltas, esperando a próxima pessoa que vai duvidar e descobrir que devia ter acreditado. Obrigado por ouvir e até os próximos causos.